Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 17. Jonas capítulo 1, versículos 1 ao 17. O Senhor tem falado muito ao meu coração acerca desse texto. E hoje eu gostaria de compartilhá-lo ao seu coração. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 17, eu estarei lendo na Nova Versão Internacional, vocês poderão me acompanhar na tela. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Quem fez soprar um forte vento sobre o mar? E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Observe que não era uma tempestade regular. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, com D minúsculo, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como que você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Adorador do Senhor, o Deus dos céus, e fez o mar, e que fez a terra. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele, o próprio Jonas, já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, Jonas, o fugitivo do propósito, respondeu: peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, aqueles homens que nem Deus tinha, ficaram com piedade, com graça de Jonas, e ainda se esforçaram para não jogá-lo. Assim diz o texto: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, sem antes considerar
as palavras que o próprio Jonas tinha dito: me jogue ao mar. Não, eles lutaram por um cara que eles não conheciam, mesmo esse sendo o motivo pela tempestade ter abatido aquele barco. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos. Só que esse Senhor agora é o Senhor com S maiúsculo, que os marinheiros clamaram. Anteriormente, cada um começou a buscar o seu próprio Deus com D minúsculo, mas agora eles clamam ao Senhor com S maiúsculo, ao Deus de Jonas, dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Ou seja, essa tempestade é do Senhor. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este imediatamente se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, com S maiúsculo, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos a esse Deus, que agora passou a ser adorado por eles. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre tempestade. Quero falar sobre tempestade. A tempestade que chega sem ser anunciada no matrimônio. No matrimônio. A tempestade que chega sem ser anunciada no relacionamento de pais com filhos. Eu quero falar sobre a tempestade que chega na saúde, no corpo físico, e que não anuncia com antecedência o diagnóstico. Eu quero falar sobre a tempestade do abandono, do divórcio. Eu quero falar sobre a tempestade de sair da sua terra natal e vir para uma outra terra em busca de um paraíso, e de repente você descobre que não é tão fácil assim. A solidão te abraça, a carência fica mais aguda, acentuada. Eu quero falar sobre tempestades, porque tempestade é um composto de ventos fortes, de raios, e às vezes são raios tão fortes, são estrondos, relâmpagos tão fortes, que balançam paredes de concreto e colunas de ferro. Essas mesmas tempestades muitas vezes invadem a nossa alma, a nossa vida, a nossa casa. Nós não temos um The Weather Channel para checar o campo da espiritualidade. A nossa briga é contra principado e potestade, não é contra carne e sangue, ou seja, a nossa briga é com o invisível. Brigar com o que se vê parece ser mais fácil, mas brigar com o invisível se exige ferramentas espirituais. Quero falar sobre tempestades. Eu quero falar sobre alguns princípios que devemos considerar no primeiro capítulo de Jonas. A diferença entre princípio e princípios é a seguinte: o princípio quer dizer a palavra do Senhor, o conteúdo de Deus aos nossos corações. Quando nós falamos o princípio, nós estamos falando da palavra de Deus. A essência de Deus manifesta através de suas instruções ao nosso coração. E quando eu falo sobre princípios, é a partir da essência de Deus, a partir da instrução de Deus, se desenvolve características, se desenvolve ordenanças, elementos fundamentais e necessários para a minha conduta diária. São princípios a partir do princípio. E hoje eu quero falar de alguns princípios. O primeiro princípio que eu quero falar acerca de tempestade, baseado nesse texto de Jonas, é o seguinte: é um profeta convocado e capaz, porém personalité. Jonas era um profeta capaz, convocado,
porém personalité. Olha só o que o texto fala. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha só agora. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Ou seja, eu recebi a convocação, eu sei que sou capaz, mas não quero fazer. Por quê? Porque não me convém, porque não conversa com o meu perfil, eu não sinto em fazer. Eu sei que é a palavra do Senhor, eu sei que é a palavra de um pastor, eu sei que é uma orientação de um mentor de Deus, mas não conversa muito com o que eu acho que eu tenho que fazer. Hoje em dia existem muitos profetas assim, existem muitas ovelhas assim, que não buscam a orientação pela orientação, mas buscam uma reunião para ver se conseguem com que o ministro, o mentor, o pai, a mãe, o avô, a avó concordem com a ideia mirabolante que eles têm. Aqui tem um profeta completamente capaz, convocado, mas personalité. Em Nínive eu não vou. Eu não quero ir lá. É como que se Deus tivesse te convocado para dentro da sua família, para falar com o tio João, com a tia Maria, com o primo Zé, e você não está muito animado para falar com o tio João, com a tia Maria e com o primo Zé, e você, ao invés de ir para norte, onde Deus te convocou, você vai para o sul, uma direção completamente oposta à direção de Deus. Esse é o primeiro princípio. Existem pessoas capazes, segundo o texto, e chamadas, mas sem comprometimento. Elas se acovardam diante do propósito. Elas se acovardam diante da missão que Deus entregou a elas. Porque elas começam a medir o nível do sacrifício, de entrega, de tempo investido. E elas preferem ir para Tarsis. Gente que serve naquele modus operandi. Já vou falar naquele modus operandi do personalité. Só faz o que quer quando se encaixa com o seu próprio desejo. Gente, Jonas não era um profeta inexperiente. Muitas vezes, alguns de nós, em algum momento da vida, quem sabe, corremos, porque a inexperiência gerou em nós um medo, gerou em nós um sentimento de estar sendo apertado, e a gente não está preparado para aquilo, a gente corre, está tudo bem. Não estando bem, mas aqui nós estamos falando de um profeta experiente e capaz. Lembrando teologicamente que Jonas era um profeta do século 8, já estava acostumado a dar palavras proféticas. Ele foge porque de fato ele não queria aquela missão. Às vezes Deus te convoca para a missão que você não deseja, mas é a que Ele deseja, e é onde você tem que estar. Às vezes Deus manda você falar o que você não quer, porque você vai ficar sem graça, você vai ficar vermelho de vergonha, mas é o que Deus quer que você fale. Hoje em dia nós estamos caminhando muito no regime das mensagens de motivação, motivacional. E todo mundo preparando sermões, preparando esboços, que os corações vão reagir emotivamente, vão se animar, mas na verdade não gera instrução, não gera orientação, não gera correção, não gera exortação para aplicabilidade no dia a dia. Ou seja, saem daqui emocionados, chorando, o Espírito agiu, oh glória a Deus, mas segunda-feira não sabe o que fazer. Porque muitos hoje valorizam mais profetas de revelação do que profetas de explicação. Está aqui um profeta experiente, ele sabia pregar. A única coisa é que ele estava indisposto para cumprir. Você sabe o que você tem que fazer. Não é sobre saber fazer. Não é sobre capacidade para fazer. Mas é sobre disposição para fazer. Tem um monte de gente chamada, vocacionada, que fica correndo. Que fica arrumando outros paralelos. Não quero. Seja por decepção, ou seja por qualquer outro motivo. Meu amigo, uma vez que você foi vocacionado, uma vez que você foi comandado por Deus, é melhor você entrar no barco e ir para Nínive e não para Tarsis. Ponto número 2. Princípio número 2. Dentro desse texto, hoje a nossa mensagem é textual. O princípio é indisposição para cumprir a missão, mas plena disposição em financiar a fuga. Olha só o que o texto diz: depois de pagar a passagem
embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Tem gente investindo na fuga para com Deus. Eles compram passagem, mudam de estado para não seguir o propósito de Deus. Eles compram passagem, mudam de país para não cumprir a vontade de Deus. Quando eu financio os meus desejos em primeiro lugar, ao invés do propósito, eu estou pagando para não viver a missão que Deus tem para mim. Quando eu primeiro olho para mim, para os meus prazeres, para as minhas ideias, para as minhas filosofias, antes de olhar o que Deus tem para a minha vida, para a minha família, mesmo que seja algo sacrificial para mim como pai, como mãe, eu estou pagando para fugir de Deus. Quando eu sou vocacionado por Deus para ministrar, para cantar, para evangelizar, para exercer alguma função no reino de Deus, e eu não aceito mais por motivo A ou B, que só diz respeito à sua própria frustração, você está pagando para fugir de Deus. Meus amados, a minha oração nessa manhã é que você pare de fugir de Deus. A minha oração nessa manhã é que, se porventura houver algum fugitivo aqui nessa igreja, eu hoje quero te aprisionar à vontade de Deus. Eu hoje quero te aprisionar, te voltar a ser um escravo de orelhas furadas na presença do Senhor. Sendo livre, voltando para servi-lo de livre-arbítrio. Às vezes nós pagamos para não cumprir a chamada de Deus. Quando nós escolhemos a estrada mais fácil, os atalhos, a instantaneidade, o imediatismo, nós estamos pagando, nós estamos financiando a nossa acomodação. E muitas vezes a acomodação é um local onde Deus não quer te ver. Às vezes nós queremos o caminho mais curto e contrário à vontade de Deus. Com a soberba, Adão e Eva quiseram um caminho mais curto ao entendimento e à sabedoria, enganados pela serpente. A serpente disse a Eva: mas se você comer desse fruto, você será como eles, como os deuses, como o próprio Deus. Seus olhos irão se abrir e você terá entendimento e sabedoria como o próprio Deus. Ou seja, Eva é galanteada a um caminho mais curto, ela é galanteada a um caminho, a um atalho, ela é galanteada a trocar o Deus do saber pelo engano do fruto que dá entendimento. Ou seja, eu mudo a fonte. Aplicação número 3 no texto. Aplicação número 3 no texto é a seguinte: cuidado com os relacionamentos estabelecidos. As tempestades afetam os que estão próximos. Cuidado com os relacionamentos estabelecidos, porque as tempestades, elas afetam os que estão próximos. Olha só o texto, Jonas 1,4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. A pergunta seria: a tempestade só veio sobre Jonas ou veio sobre o barco? E quem estava no barco? Cuidado com os relacionamentos que você atrai, as distrações do dia a dia. Cuidado. Olha só o que diz o texto em Jonas 1,12. Olha só. Respondeu ele: pegue em mim e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Agora olha só. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Caiu sobre vocês. Caiu sobre vocês. É por minha causa que essa tempestade caiu sobre vocês. Se você não vigiar, o relacionamento que você atrai para dentro do seu barco, para dentro da sua vida, pode ser que você experimente uma tempestade que não é para você. Quem tem sido seu amigo? Quem tem sido a sua referência? Quem tem falado ao seu ouvido? Quem tem entrado na sua vida? Para quem você tem feito janta? Para quem você tem feito almoço? Com quem você tem feito negócios? Cuidado. Porque se Deus estiver lidando com essa pessoa, pode ser que você também sofra as consequências. Não pense que as tempestades
que sobrevém sobre alguém próximo de você não te afete. A chuva que cai na casa do vizinho cai na sua também. O sol que esquenta o telhado da casa do vizinho esquenta o seu telhado também. Querendo ou não, pessoas que você assumem perto de você, também se faz necessário assumir bônus e ônus. Tem coisa que não é contigo, mas vai te afetar. Aplicação número 4. Eu realmente não espero nenhum amém. Aplicação número 4. Muito sério, Renata. Muito sério, filha. Porque tem um monte de coisa que a gente fala que é o diabo. Mas na verdade não é o diabo, é falta de prudência, falta de discernimento da nossa parte. Nem tudo é devorador roubando carteira. É a falta de domínio próprio para o pedaço de plástico que você tem no bolso. Cartão de crédito. Nem tudo é o diabo, não. É um nível de critério que você tem acerca das amizades que você aproxima de você. 4. Princípio. Perdas são inevitáveis em uma tempestade. Olha só o texto. Jonas 1:5. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta aliviar a carga sem buscar a causa do problema. Deixa eu te falar uma outra coisa. Soluções naturais para combater uma questão espiritual são ineficientes. São ineficientes. Deixa eu te falar uma outra coisa. Não adianta limpar a teia da aranha sem buscar a aranha e matá-la. Tem gente que só limpa a teia porque está recebendo visita. Você vai ficar limpando a vida toda. Busca a aranha, mata a aranha. Porque aquilo que você permite que exista no presente se torna o seu espinho na carne no futuro. Tem coisa que você tem que colocar um basta é agora. Coloca limite agora. Antes que a tempestade venha. Porque quando a tempestade vem até você encontrar a causa. Eu estou falando com alguém aqui. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui. Até você encontrar a causa, você perdeu cargas. Você perdeu a emoção, você perdeu o sentimento. Às vezes você perdeu o casamento. Às vezes você perdeu os filhos. Às vezes você perdeu o emprego. Busca a causa. Busca a aranha. Perca a amizade, meu amigo, mas mantenha seu barco puro. Perca a amizade, mas mantenha seu barco puro. Tempestade pode te afetar também. Deixa eu te falar uma coisa. Do fundo do meu coração. Existem coisas que só o pastor pode falar, né? Não esteja envolvido naquilo que Deus não está. Não abrace situações que Deus não abraçou. Não faça aquilo que Deus não faria. Você não tem uma melhor ideia que Deus. Mas eu fiquei com dó. Vai. Vende ingresso com dó. Para você ver se você não perde suas cargas. Não entre como ajudante a quem Deus está tratando. Porque mesmo num campo de graça, Deus trata conosco, viu? Deus trata várias vezes comigo. Não meta a mão no esgoto se você não é plumbing. Não meta a mão no esgoto se você não é encanador. Se você não foi chamado para aquilo. Ou se Deus não te orientou para aquilo. Não, mas eu quero ajudar. Você só vai sair com sua mão fedendo, inefetivamente, nada vai acontecer e o negócio vai ficar mais entupido. Aplicação número 5, são 10. Aplicação número 5. Aplicação número 5, por gentileza, na tela. A coisa está feia quando você observa quando um capitão acordado ordena um profeta dormido para orar. Aí a coisa está feia. Aí está feio.
Olha o que o texto diz. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Quer dizer, o capitão não vocacionado, acordado, em alerta, ordena um profeta dormido a orar a Deus. Quantas vezes tem pessoas que não têm Deus na vida, não têm a devoção que nós temos, mas estão mais acordados do que a gente, e que chegam para nós e falam: ei, levanta, acorda. Sabe por quê, meus queridos? Porque o estado do pecado te deixa sonolento mesmo. E quando eu fujo de Deus, eu entro em pecado. Quando eu negligencio a mão de Deus, eu entro em pecado. E o pecado tem essa tendência de funcionar como algo que te deixa sonolento. Fica dormindo. Não importa o que está acontecendo lá fora, o mundo está caindo, a casa está caindo, o matrimônio está caindo, a família está caindo, os filhos estão caindo, a igreja está tudo caindo e você está dormindo. Aí precisa de um capitão acordado para poder falar com um profeta dormido. Ei, busca o seu Deus. Quantos de nós aqui não temos mais vida de devoção a Deus? Nós temos mais vida de devocional, não reunimos a nossa família mais, não oramos mais, não buscamos mais ao Senhor, não temos leitura bíblica, não temos. Nós queremos a empolgação de um culto de domingo, nós queremos a empolgação de louvores, que mexe conosco. Por quê? Porque somos seres sensoriais, nós amamos os sensos, mas nós perdemos a disciplina do contato com Deus, da devoção a Deus, da piedade a Deus. Mas Deus entende, Deus é amoroso, Deus entende. Não é sobre Deus entender ou não, é sobre o prejuízo que você sofre na vida, por se afastar de Deus, por fugir de Deus por um motivo ou outro. Sua vida de oração deva ser diária. A palavra do Senhor fala: orai sem. Tem gente que não consegue falar com Deus, cara. Passa dias sem orar, sem leitura bíblica, mas paga fortuna para coaches, paga fortuna para programas, porque as pessoas hoje elas não querem processualidades, elas querem fórmulas de sucesso. E a fórmula de sucesso é devoção a Deus, é temor a Deus. Essa é a fórmula de sucesso. É a entrega, é o reconhecimento, é se render e falar: Senhor, eu sei que realmente eu sou limitado, eu sou fraco, eu não consigo ir mais além, mas eu preciso do Senhor. Não é buscá-lo só quando você precisa, mas é buscá-lo até para falar que você está feliz. Será que alguém lá de fora vai ter que acordar um profeta dormido? Quantas vezes será que o Senhor tem que usar um bêbado para falar com alguém, um jegue, um jumento? Porque o profeta está dormindo. O jumento fala com o profeta. Será que você não está vendo que tem um anjo na frente com espada e vai matar nós dois? Será que eu, que sou um jumento, tenho que falar contigo? Você imaginou um jumento falar com você, cara? Eu não sei qual que é mais jumento. E tem gente que se sente tão usado por Deus, que começa também a se tornar soberbo. Meu amigo, você chegou no nível de jumento. Jumento também foi usado por Deus. Se contenha na sua insignificância e dê glória a Deus. É gente vocacionada, sendo orientada espiritualmente por gente profissionalizada, porque está dormindo. A coisa está feia quando um psicólogo fala para você assim: você precisa ter fé. Fica feia. Você senta na frente de um psicólogo, e o psicólogo chega para você e fala assim: você precisa ter fé, hein? Cadê sua confiança em Deus? Não é psicólogo, a coisa está feia. Jonas estava assim.
Princípio número 6. Já vamos romper. Vai anotando aí. Princípio número 6. Descobrir a causa é melhor do que ir remediando sem resultados significativos. O verso 7 fala: e a sorte caiu sobre Jonas. Mas eles já tinham jogado a carga fora, para tornar o barco mais leve. Porque nós tentamos remediar de todos os lados, ao invés de buscar a causa. Não, pera aqui. O que está fazendo com que eu fique depressivo? O que está fazendo com que o matrimônio tenha muitos atritos e esteja fragmentado? O que está acontecendo que a minha devoção a Deus está se esfriando? O que está acontecendo que eu estou desesperado, com medo do fracasso econômico? O que está acontecendo? Você precisa buscar a causa, porque senão você começa a se desfazer de algumas coisas que na verdade não eram necessárias. É só você achar a causa. Vai para a causa, para não perder as roupas. Vai para a causa, para não perder o emprego. Vai para a causa, para não perder o dinheiro. Vai para a causa, para não perder o matrimônio. Vai para a causa, para não perder os filhos. Vai para a causa, para não perder a igreja. Vai para a causa, para não perder a vocação, a profissão. Vai para a causa, para não se perder. Causa. O que está acontecendo? Perguntas de autoanálise. Quem sou eu? Para onde eu estou indo? Por que eu estou indo para onde estou indo? O que eu desejo? E o que eu desejo é necessário? E o que é necessário que eu não desejo, mas é necessário? Remédio ruim é necessário, mas eu não gosto. E o que eu quero? E quando tenho o que quero, eu não quero o que tenho. Esse nível de insatisfação. Vai para a causa. Para onde os seus olhos estão olhando? Quem você está ouvindo? Com quem você está andando? Qual é o nível de distração na sua vida? Quais são as prioridades com o tempo que Deus te deu? Tem gente que Deus tem dado tempo de qualidade que nunca teve antes, mas não investe com Deus. Investe com outras coisas. Ganhando qualidade de vida, perdendo a família. Ganhando qualidade de vida e se perdendo na vocação e no propósito. Não se engane, Orlando é lindo. O entretenimento que oferece é lindo. Mas do dia 1 ao dia 5, quando os boletos chegam na sua casa para você pagar, nenhum desses entretenimentos vão pagar a sua conta. E quando você entrar em crise, não espere ir para um Universal Studios, Disney, e esperar que o Mickey te conforte. Está tudo bem ir nesses lugares, mas com a alma saudável e colocando cada coisa no seu lugar. Princípio número 7. Muito importante isso aqui. Está chato isso aqui hoje, gente? Está tranquilo, não está? Eu estou achando que está tranquilíssimo. 7. Antes de inserir, pesquise. Tem gente que está fazendo sociedade com pessoas sem antes pesquisar com quem está fazendo sociedade. Tem gente que está chamando alguns de amigos sem antes buscar o lastro relacional dessa pessoa. Tudo aquilo que você acredita que é digno da sua presença, também deveria ser digno da sua pesquisa. Quem é? O que falam? O que creem? Para onde estão indo? Eu não quero entrar num ônibus de gente que não sabe para onde está indo. Mas pelo menos eu não estou na chuva. Mas estou perdido. Eu prefiro ficar na chuva, mas saber para onde eu estou indo. Pesquisar. Vocês observaram o texto? Que interessante. Que depois de ter vendido o ingresso para Jonas, depois de ter colocado ele dentro do barco, aí eles vão fazer as perguntas.
Jonas 1, 8 a 10. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Só depois fizeram as perguntas, minha irmã. Só depois fizeram as perguntas. Está errado. Faça as perguntas acerca do contrato do carro que você está comprando agora, antes de assinar. Pastor, eu estou querendo namorar, casar. Na verdade, pastor, até estou namorando já, sabe? Eu estou noivo, estou noiva, e eu quero casar. Olha que bênção. Você já perguntou para ele como é que está o crédito dele? Você já perguntou para ele se ele fez um espermograma? Se pode ter filho? Já perguntou para ela se fez exame? Como estão as trompas, como tudo? Para depois um não ficar jogando na cara do outro? Você já perguntou para ela se ela tem dívida? Porque o pacotinho vem junto, né? Já perguntou para ele se ele tem dívida? Já perguntou para ele se já foi casado? Quantas vezes ele foi casado? A gente tem que perguntar essas coisas. Não, fui casado 4. Não, 4 não é nada. Eu fui 7. Não, então tá, então. Gente, eu não estou bravo, estou só pregando mesmo. Sério mesmo, tranquilo. Já perguntou se é filho único? Se não é? Diferença. Nível de atenção que você vai ter que dar, né? Já perguntou sobre o pai, sobre a mãe? Qual é a demanda que eles vão trazer? A gente não pergunta, a gente entra. Por quê? Porque ele está apaixonado. É o vírus da demência, é a paixão, sabia? Vou provar para vocês como é o vírus da demência. Você fala no telefone, não tem tempo suficiente. Você fica 40 horas no telefone e ainda fica com saudade. É demência ou não é? Demência, gente, esse negócio. Dizem psicologicamente, comprovado pela psiquiatria e psicologia, de que se você suportar 9 meses depois que a pessoa te larga, que você fica desesperado, ai meu Deus do céu, eu vou morrer. Tal. Se você suportar 9 meses, você esquece. Porque é uma demência. Casados, quanto tempo você tem de casada? Que bênção, Renata. Caramba, 25 anos. Coisa linda, né? Você fica o tempo todo no telefone com ele, 10 horas seguidas. Você vê, você não é demente. Mas já passamos todos pela demência. Você não serve a Deus pela paixão. Você serve pela convicção. Você serve pela decisão. Você não tem amizades. O tempo todo tem que estar junto. E se não responder você, você está ferido, para com isso. Perguntar essas coisas. Porque a carência é a mãe de todas as ofensas. Uma pessoa ciumenta porque é carente. Uma pessoa invejosa é porque é carente. Uma pessoa insegura é porque é carente. Tem que tratar a carência para tratar o resto. Achar aranha, ao invés de ficar tirando teia. Ai, Jesus, estou tão feliz. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vai para a embaixada dos Estados Unidos, para poder pegar o visto para vir para cá, eles não perguntam nada, né? Só carimba. Qualquer pessoa que deseja entrar na sua vida, entrar na sua embaixada, você deveria fazer quantas perguntas forem necessárias antes de carimbar o passaporte delas. Estou terminando. 8. Estou terminando. Hoje é mais longo mesmo. Hoje, bem longo hoje. 8. Tudo se resolve quando confessamos e nos rendemos. Na verdade, nós sabemos como resolver. A gente fala assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver. Sabe sim. A resposta para todos os seus problemas é você mesmo. Você sabe como resolver. Você sabe o que você tem que mudar. Você sabe o que tem que mudar. Verdade ou não é? Testifica. Levanta a mão direita. Esse negócio, eu não sei. Sabe sim. É decisão.
Olha só Jonas. Jonas sabia, olha o que o texto fala, verso 8 ao 10. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque já havia dito. Você sabe o que te colocou em problema. Você sabe. Ai menina, sabe que eu não sei? Sabe. Rapaz, eu estou nessa situação, cara. Você sabe. E a resposta também, para parar a tempestade, você também sabe. Você sabe o diagnóstico e você sabe a resposta. Olha o que o texto fala, olha aqui, verso 12. Pegue em mim e jogue-me no mar, e ele se acalmará. Até a resposta, Jonas sabia. Lá no profundo da alma, nós sabemos o que fazer. É só falta coragem mesmo. Porque se render é tarefa de gente madura. Se render é tarefa de gente humilde, que chega para o cônjuge, para a família. Eu gosto, igreja família. Lifehouse é uma igreja de família. Que chega e fala assim: me perdoa, eu estou errado mesmo. Você não tem noção como me custa falar isso para você. Meu orgulho aqui agora está cuspir na tampa da chaleira. Mas sabe de uma coisa? Me perdoe. Eu fui grosso mesmo. Eu não estou prestando atenção no que você está falando. Me perdoe. Se renda. É princípio de gente nobre. Se renda. Até quando você não sabe para onde ir, renda-se. Você não precisa saber de tudo. Busque alguém que sabe. Mentor, me ajude aí, campeão. Eu estou perdido. Vem cá, campeão. Senta aqui. Papel e caneta. Vem cá. O problema nosso é que a gente não é humilde. A humildade discursiva muitas vezes não conversa com a comportamental. Nós não somos humildes. A gente quer provar para os outros que temos. A gente quer provar para os outros. Sabe, é uma soberba incrível mesmo. Sofremos desse bichinho. Dez. E último. Mesmo? 9, você está ligado, né? Eu pensei que a fome estava já, meu Deus, mas é 6. 9. Existem tempestades provenientes de Deus. Isso aqui você precisa prestar atenção. Sabe por que você precisa prestar atenção? Porque é o seguinte: quando vem uma tempestade na nossa vida, a gente ora e fala: Senhor, me livra dessa tempestade. Aí Deus fala assim: é minha. Aí a gente pensa assim: poxa, mas Deus manda a tempestade na vida da gente para destruir a gente? Não. Deus manda a tempestade na nossa vida para nos redirecionar, para nos colocar novamente na estrada. Observe como ele levou o Uber lá para Jonas, o grande peixe, para levá-lo para Nínive, local onde ele deveria estar. Tempestades de Deus não é para destruição, mas é para orientação e reposicionamento de propósito na nossa vida, porque nós estamos fugindo do propósito. Eu não quero uma mensagem que me emocione. Eu quero uma mensagem que me transforme, que me confronte. Todas as vezes que Jesus se assentava com seus discípulos para ensinar, ele ensinava princípios de confronto. Certa vez ele começou a falar tão veementemente, tão forte, que alguns começaram a se levantar e ir embora. E Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: e vocês, não vão também? E os discípulos responderam: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Palavra de vida eterna, palavra que leva para o céu, é uma palavra muitas vezes difícil de engolir, áspera, amorosa, mas áspera. A mãe não educa o filho apenas dando sorvete. A mãe às vezes educa o filho tirando o sorvete. E quando eu oro para Deus: Senhor, para a tempestade, e a tempestade é dele, o que fazer? O que fazer?
Gente, deixa eu te falar uma coisa sobre graça de Deus. Pega isso aqui. Primeiro, deixa eu quebrar um princípio que muitos têm ensinado que não é verdade. É o princípio do Deus te aceita do jeito que você é. Está errado. Isso não existe. Isso é contra o Evangelho, isso é contra a palavra, isso é contra o coração de Deus. Deus te aceita como você é. Bom, se Deus te aceitasse como você é, então não haveria necessidade de renovação de mente e transformação. Não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz do Calvário, porque Ele já te aceita do jeito que você é. E aqui é onde entra a graça triunfal. Ele não te aceita do jeito que você é, mas Ele te aceita do jeito que você está, para te transformar. Isso sim é a graça equilibrada. O resto é hyper grace. Ele te aceita como você está, para a partir daí transformar você naquilo que Ele quer que você seja. E é isso que Ele está fazendo com Jonas. Ponto 10 e último. A banda pode ir subindo, por gentileza. Ponto 10 e último. Eu quero falar sobre a misericórdia de Deus, trazendo salvação para quem não tem nada a ver com o problema, mas inseridos na experiência do profeta. Preste atenção. Não perca esse último ponto. Richard, we need to put a little oil on that door. Oil, ok? Misericórdia. Os marinheiros não tinham nada a ver com o problema, mas porque estavam inseridos na experiência do profeta, eles foram salvos. Tem gente que não tem nada a ver com o seu problema e vão ser afetados pela tempestade, mas essa tempestade vai salvar você e vai salvar eles. Essa tempestade vai te redirecionar para onde você tem que ir e vai salvar quem estava contigo. Olha o que o texto diz, João 1,16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se, agora, comprometeram por meio de votos. Tem gente que se converte no meio da sua tempestade. Talvez você pergunte, por que eu estou passando por isso? Mas tem gente no processo para se converter por causa da sua tempestade. Não é fácil. Às vezes você não entende. Uma enfermidade, a perda de um filho, a perda de um filho. Às vezes você não entende. O abandono de alguém. Mas é nessa tempestade que Deus te reloca, traz sua família toda para os caminhos. Traz sua família toda para os caminhos dele e te reposiciona no propósito. Gente, hoje eu não vim com uma mensagem pentecostal de grito, de júbilo, mas eu vim com uma mensagem de orientação. Não fuja mais de Deus. Busque a causa da tempestade e assuma suas responsabilidades. Quem sabe estejamos sendo muito irresponsáveis para com o propósito de Deus na nossa vida. Nós servimos Ele com personalité, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu faço o que eu desejo. Está errado. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão. Você sabia que não é mais sua? Sabia que não é mais sua? Por que você só faz o que você quer? Você sabia que a sua vida não é mais sua? Você sabia que o poder do Evangelho nos salvou para viver a vida de Cristo? Nós não somente morremos em Cristo, mas nós vivemos em Cristo. Ele não morreu só para que nós venhamos a morrer para o pecado também nele, mas Ele ressuscitou para que juntamente com Ele nós também pudéssemos viver a vida com Ele. O que a gente está fazendo, gente? Fala para mim o que a gente está fazendo. Tão facilmente a gente está desistindo do nosso casamento, tão facilmente a gente desiste de filhos,
Tão facilmente a gente desiste de igreja, tão facilmente a gente abandona Deus, a gente abandona princípio. O que a gente está fazendo? Onde está o primeiro amor? Onde está a ternura? Onde está a fraternidade? Onde está o abraço? Onde está o esforço pelo próprio? Onde está a oferta do dia a dia, na vida de quem precisa? É só correndo atrás daquilo que você acha que te dá dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Gente, que desgraça é essa só de dinheiro? Dinheiro pelo dinheiro é desgraça. Dinheiro é ferramenta de cumprimento de propósito, gente. Eu quero dinheiro para cumprir propósito. Eu quero dinheiro para educar meus filhos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos com a cabeça. Nós estamos encantados por shows. Nós pagamos caro para shows. Pagamos caro, mas não investimos na instrução intelectual diante do princípio da palavra em nós mesmos. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Amados, está errado, cara. Onde você está com a cabeça? Vai te custar. Isso te custa. Isso te custa seu matrimônio, meu amigão. Acorda. Isso te custa. Me escuta como um profeta Jonas lá em Nínive. Está errado. Até quando você vai ficar se escondendo atrás dos seus medos? Eu não sei. Rapaz, tem tanta gente ruim, convicta e vendendo produto ruim. Porque pessoas inteligentes e sábias, vocacionadas por Deus, estão amedrontadas para venderem os seus produtos. O que nós estamos fazendo, gente? O que está acontecendo, cara? Tem nada mais que nos move, cara. Não tem lágrima nenhuma que derrama no nosso rosto. Nós não reacionamos mais ao Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, a gente fica amém, glória a Deus, amém. Aí não tem mais reação, cara, ao Espírito Santo de Deus. A gente está cozinhando ali, ó. Cadê o dia? Aquele que você experimentava, que enquanto você estava cozinhando ou dirigindo, o Espírito Santo vinha, você começava a falar em línguas, você começava a orar, interceder pelo avô, pela avó, pelo pai, pela mãe. O meu pai pertence ao Senhor, a minha mãe pertence ao Senhor, o meu avô, a minha avó. Tudo é abençoado na minha casa. Não tem maldição. Cadê aquele cara, aquele profeta acordado? Não, está dormindo no porão. Sendo despertado por um capitão. É o vocacionado sendo despertado pelo profissionalizado. Gente, amados, você não tem que estar aqui porque você precisa aliviar sua mente. Alivia sua mente na sua casa. Faz uma oração lá e está tudo certo. Você não tem que estar aqui porque você tem um compromisso com a instituição. Não vou lá porque senão o pastor vai ficar sozinho. Você não tem que estar aqui porque não é religião, né? Você tem que estar aqui porque você quer estar aqui, meu amigo. Porque você sabe que é fonte de inspiração, casa de tesouro. Não é casa de tesouro porque você traz oferta, já é casa de tesouro. Tem mantimento, tem inspiração, tem sabedoria, tem conhecimento, tem fraternidade com os irmãos, tem um abraço, tem aproximação. Eu não quero show, quero culto. Eu não quero palco. Eu quero púlpito. Eu disse que eu não quero show, eu quero culto. Eu não quero palco, eu quero púlpito. Eu não quero um contrato civil entre duas pessoas. Eu quero um contrato espiritual diante de Deus, com devoção a Deus. Eu quero que vocês se coloquem em pé, por gentileza. E que essa atitude de se colocar em pé seja a mesma quando o capitão falou para Jonas: levante-se e ore ao seu Deus. Existem momentos na vida que nós precisamos nos levantar na nossa casa. Nós precisamos levantar. E eu sei que eu vim aqui nessa manhã com uma voz profética. Eu sei que eu vim aqui nessa manhã para poder redirecionar algumas pessoas.
orientá-las, fortalecê-las a voltarem para a estrada, a não se acovardarem. Você não precisa ficar no porão dormindo. Você é gente de propósito, você é gente vocacionada, você é gente que a mão de Deus está em cima de você. O favor de Deus repousa sobre a sua casa. E qual é a resposta que eu darei? E qual é a resposta que eu darei ao meu Deus? Deu Jonas. Jonas orou, mas Deus não respondeu Jonas. Deus falou com o peixe.